Hebreus 12:2 vai dizer assim: olhando para Jesus, o autor e consumador. Autor porque a fé é principiada nele. A fé é em Cristo. E a fé terminará com ele também. Autor e consumador. Ele principiou a fé, a esperança que ele nos deu. E é ele que vai consumar essa esperança pela qual vamos receber com ele, nele. Deu para entender? Não é bom a gente entender esse detalhe? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você está olhando para quem? Olhar para Jesus é você olhar para o que ele ensinou. É olhar para a direção dele a nós. É olhar para a promessa dele para nós. É olhar para a esperança que ele nos deu. Você está sendo orientado a alguma outra promessa, alguma esperança. Jesus ensinou você isso? Cuidado, irmãos. Cuidado. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dar outra orientação antes de findar. Tem mais duas. A penúltima é João capítulo 9. Segunda carta do apóstolo João não tem capítulo. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10. A palavra de Deus, o apóstolo vai dizer o seguinte. Escuta aqui, irmão. Presta atenção, irmão. Leia a Bíblia, irmão. Vai buscar a Deus lendo a Bíblia. É muito melhor do que tu estar em culto, vivendo formalismo. Se tu estivesse nesses cultos, nessas igrejas, aprendendo isso que aqui você está aprendendo, aí sim, vamos, eu ia também. Porque aí a gente vai se edificar, a gente vai ter crescimento, ter conhecimento. Mas para estar dentro dessas igrejas, nesses cultos, vivendo a formalidade, aquilo que já é mecânico, rotineiro, o entretenimento, as atrações, sem ter instrução como você está tendo aqui, rapaz, sai daí que tu não vai se edificar, não. Tu estás perdendo tempo. Tu estás andando para trás e não para frente, evoluindo com Cristo. Amém? Crescendo. Então, olha o que diz o apóstolo João na sua segunda carta, no versículo 9 e o versículo 10, porque não tem capítulo. Ele vai dizer assim, segunda carta do apóstolo João, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Rapaz, isso aqui nos traz um ensinamento muito grande. Isso aqui, se a gente for pregar para muitos homens que estão aí dizendo que é de Deus, vai reprovar todos eles. Todos eles. A maioria desse povo que está aí, na mídia, nas igrejinhas da rua, das esquinas, na internet, no Face, se a gente for entender o que é isso aqui e for comparar com o que esse povo está ensinando, a gente vai ver que esse povo não é de Deus. Mas só conhece isso quem tem o conhecimento. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai. Meu irmão, perseverar aqui é permanecer, é se esforçar, é estar firme, não se mover, irmão. Aprende o que a Bíblia nos ensina. Aí diz assim, quem persevera na doutrina de Cristo, não tem... Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como um filho. Agora escuta o que diz o versículo 10. Se alguém vem ter convosco, não importa quem é esse alguém. Não importa quem é esse alguém. Pode ser o próprio Jesus. Pode ser o anjo Miguel, o arcanjo Gabriel. Pode ser o anjo que veio em nome de Deus. Pode ser o profeta, o doutor, o bacharel, o evangelista, quem for, o apóstolo. Olha o que a palavra diz. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer assim, é o próprio Deus nos dando a instrução da palavra dele. Olha o que ele vai dizer. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina,
É a doutrina que João pregava. É o que João está ensinando. João está dizendo, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Nem tampouco o saudais. Não o indivíduo, artigo definido. O indivíduo que vem ensinando a você. O indivíduo, não importa quem é esse indivíduo. O artigo definido aqui não é indefinido. O indivíduo que vier trazendo a você o ensino, uma doutrina, uma instrução, uma orientação, que não é conforme a doutrina que os apóstolos pregaram, que é a doutrina de Cristo. Não recebais, nem tampouco o saudais, não compactue com ele como se ele fosse da fé. Ele não é da fé, ele é de uma fé vã. Por isso que eu digo, eu não tenho comunhão com quem não é da fé. Ah, mas o cara é crente. Eu não tenho comunhão com crente, eu tenho comunhão com quem é da fé, com quem está em Cristo, com o cristão, porque crente até o diabo é, e eu não tenho comunhão com Satanás. Deu para entender? Eu tenho comunhão com quem é da fé, com quem está na doutrina, com quem está em Cristo. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união se estiver na fé. Entendeu como é? A Bíblia vai dizer que nós devemos ter comunhão com os outros, mas não está falando de ajuntamento, não está falando de conveniência, não está falando de agrupamento. União com o outro. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Essa luz é a palavra. Eu só tenho comunhão com quem tem na palavra. Quem está numa doutrina herética, eu não tenho comunhão. Essa tua fé não é a minha. Esse teu caminho de Deus não é o meu. Essa tua esperança não é a minha. Essa tua vida religiosa não é a minha. A minha vida é na palavra. A minha esperança é na palavra. A minha vida de fé com Deus é na palavra. Não é dentro de ritual religioso. Não é dentro de sistema. Não é dentro de obrigações e devoções e consagrações religiosas. Deu para entender, irmão? Então, irmão, a palavra nos adverte aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais. Todo aquele que prevarica e não persevera. Sabe o que é prevaricar? É não permanecer. É não obedecer. É não seguir. É não se submeter. Todo aquele que não se submete à doutrina de Cristo, todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, todo aquele que não se submete e não crê e não obedece à doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. O padre não tem a Deus. O pastor que ensina esses movimentos, que não é a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Os líderes do Testemunho de Jeová não tem a Deus. Os do Mormons não tem a Deus. Os muçulmanos não tem a Deus. Os budistas não tem a Deus. Os católicos não tem a Deus. Os umbandistas não tem a Deus. Os ímpios, incrédulos não tem a Deus. Por que não tem a Deus? Não é porque não é da religião evangélica. Deu para entender? Os evangélicos da religião evangélica não tem a Deus. Por que não tem a Deus? Vou te explicar agora. Jesus vai lá no capítulo 8 de João. Versículo, eu vou ler para você. Versículo 44 em diante. Jesus vai dizer: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A doutrina que eu trago não é minha, mas é do Pai que me enviou. E vocês não ouvem a doutrina, porque vocês não são de Deus. Vocês dizem que são de Deus, mas vocês têm por pai, não é Deus, é o diabo. Porque vocês dizem que são de Deus, mas a prática, a direção, a orientação que vocês vivem não é a de Deus, é a do diabo. Rapaz, isso é muito sério. Tem muita gente aí dizendo que é de Deus, que Deus é o Senhor, que é o Pai, que está servindo a Ele. Não, está servindo a Satanás. Os rituais dentro das igrejas evangélicas, os rituais dentro das igrejas católicas, os rituais, a doutrina dentro do sistema da sociedade de torre de vigia,
os rituais, a doutrina dentro do budismo, os rituais, a doutrina dentro dos mormons, os rituais, as doutrinas dentro das igrejas evangélicas. Esse povo não está servindo a Deus, estão servindo ao diabo. Jesus vai dizer, se vocês fossem de Deus, vocês guardavam a minha palavra. Estavam na doutrina de Cristo. Só é de Deus, irmão, quem está na doutrina, irmão. Não adianta, não, eu sou de Deus, porque estou numa igreja, estou numa religião evangélica, estou andando na direção que o pastor manda, obedeço o pastor. Você não é de Deus assim. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A Bíblia vai dizer que quem está nele, quem tem a esperança nele, se aparta da iniquidade. Deu para entender? A palavra de Deus vai dizer que Deus conhece os que são seus. E Jesus vai dizer, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, versículo, olha que diz aqui o versículo, para você examinar o que eu estou falando, que eu não estou falando aqui do que eu acho, tá bom, gente? Eu não estou aqui expressando-me e trazendo uma doutrina, uma instrução dentro da minha interpretação, não. Eu conheço Bíblia, eu leio Bíblia, eu examino a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu busco me guiar pela Bíblia, por isso que eu prego, falo, penso e defendo os valores bíblicos da palavra, os princípios da doutrina de Cristo, amém? Olha o que Jesus vai dizer aqui em João capítulo 8, versículo 41, Jesus vai dizer, vós fazei as obras do vosso Pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Olha aqui, isso é Jesus aqui num debate. Jesus aqui num confronto com os fariseus, os religiosos, judeus. Olha aqui o versículo 42. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, porque vocês não entendem a minha linguagem, por não podem ouvir a minha palavra. Versículo 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Versículo 47, Jesus vai dizer para adiantar. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso eu vos digo a vocês, que vocês não são de Deus, porque não sois de Deus, porque não escuta a palavra que eu prego. O cara diz, não, eu sou de Deus, mas não está na doutrina de Cristo. O cara diz, eu sou obreiro de Deus, estou enviado por Deus, mas não está ensinando o que Cristo ensinou. Não é de Deus, irmão. Cuidado, aprenda isso aí. Quem é de Deus não é quem diz que é, não é quem está dentro de igreja, não é quem é devoto ou praticante, consagrando sua vida à religião. Quem é de Deus é quem está na palavra. É quem foi restaurado pela palavra. É quem teve a palavra, a semente de Deus, brotando nele e gerou nele a vida de Deus. Quem é de Deus é nascido de Deus, nascido pela palavra, através da fé em Cristo. Deu para entender, meus irmãos? É profundo demais o ensino verdadeiro de Deus. Abre-nos a mente. Quando a gente aprende de Deus, a gente vai vendo o erro que nós estamos. A gente vai vendo que nós estamos errados. Porque a palavra é quem nos mostra a luz, que ilumina a nossa mente, para sair das trevas. Amém? Foi bênção hoje essa instrução, esse ensino. Dentro de uma live, eu trago várias instruções, vários ensinos, várias advertências para lhe edificar. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, amém? As contradições, os questionamentos, as rejeições, é normal. Nem todos vão crer. Agora, peço eu a você, antes de contradizer o que eu ensino, prepare um argumento bíblico. Examine o que eu disse e a sua crítica tem que estar baseada dentro de um argumento plausível da palavra.
me questione com a palavra, porque eu vou analisar o seu questionamento. Porque se eu tiver errado, se eu não estiver dentro da palavra, você me questionando com a palavra, você vai ser uma bênção para a minha vida, vai me ajudar e vai me dar esclarecimento. Porque a verdade não sou eu, nem você, mas a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Pois a exposição da palavra de Deus dá luz e entendimento aos simples. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. José Carlos, não é? Que está conosco. O nosso irmão também, Evaldo Crispim de Andrade. A paz do Senhor também, que entrou aqui também. Que Deus abençoe a todos. Examine aí o que eu falei. Busque na Bíblia, faça um exame na Bíblia, compare o que eu ensinei. E eu dando texto, explicando, mostrando. E tenha prudência. Faça como os crentes de Bereia. Analise e vê se o que eu preguei hoje aqui, nessa live, condiz com o que está nas Escrituras, para você crer, receber e ser bem-aventurado. Amém? Obrigado, gente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.